Livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 11 em diante, que diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenado pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Vamos repetir o versículo 14, que diz assim: Pelo que diz: Desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa é a palavra que Deus colocou em nossos corações para o dia de hoje. Glórias a Jesus. Deus é bom. E ainda opera maravilhas. Que pena que muitos abandonam o caminho, deixando se iludir pelo mundo, a carne, o diabo e os demônios. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, não muda. Ela está indo adiante para o cumprimento de todas as profecias, conforme Deus falou. Aqui no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 11 ao 19, está muito bem claro o que Deus quer de cada um de nós que uma vez conhecemos o seu santo nome. O cristão e a cristã, eles devem se orientar pela palavra de Deus. Não existe outro livro melhor a não ser a palavra de Deus. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, em que o apóstolo envia essa carta aos Efésios, ele começa a orientar os irmãos daquela igreja que mundo é mundo, igreja é igreja, e não se deve se misturar o mundo com a igreja, ou a igreja com o mundo. Aqui no versículo 11, ele já começa a dizer: E não comuniqueis com as obras infrutíferas, infrutuosas das trevas, mas, glórias a Deus, antes condenai. O que ele quer dizer para a tua vida e para a minha vida? É que nós não pertencemos mais a esse
Jesus Cristo, Ele é tão bom que Ele não vai obrigar ninguém a servi-lo. É de livre, espontânea vontade. Por isso que a Bíblia diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Quando aqui no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 11 ao 19, o apóstolo começa a instruir os irmãos daquela igreja, é que ele começa a perceber alguns cristãos em cima do muro, outros já querendo voltar atrás, outros já não se interessando mais pelas coisas de Deus. Por isso que quando ele dá essa palavra, ele começa a dizer aqui no versículo 11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Está muito claro aqui no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 11 em diante, que nós não pertencemos mais a esse mundo. Por isso que quando a igreja de Corinto, ele fala com a igreja de Corinto dizendo que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passado e eis que tudo se faz novo, irmão. É que nós devemos viver em novidade de vida. Há mais de 20 anos servindo a Jesus. Nesse período de tempo servindo a Cristo, eu não vi uma outra coisa melhor a não ser estar na casa de Deus. Quando a pessoa começa a sentir vontade de voltar atrás, não se interessa mais pela leitura da Bíblia, não quer mais saber das coisas de Deus, essa pessoa está se enfraquecendo, está se desviando ou já está desviado. Desde quando eu me converti, em 1997 até hoje, o meu amor pela palavra de Deus continua o mesmo, irmão, não mudou. E eu sempre faço o que está aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11 em diante. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Quando chega um ou outro dizendo para mim que não tem nada a ver, que o crente tem que se divertir, esse negócio de ficar enfurnado na igreja é fanatismo, eu procuro me afastar dessas pessoas, sabe por causa de quê? A Bíblia é bem clara quando diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes, irmão. No livro de Provérbios diz, não removam os ensinamentos antigos. O que eu aprendi em 1997 até hoje, eu guardo comigo e não deixo ninguém tirar. Só que muitas pessoas se deixam se influenciar rápido pelo mundanismo, por Satanás e os demônios, ou pelos desejos da carne, e diz que eu vou me divertir. Diversão sem ter Jesus junto não é diversão, é perdição, é perda de tempo. Por isso que ele diz aqui, ó, não comuniqueis com as obras das trevas, condene. Perguntaram para mim assim, por que você não está mais andando com certas pessoas? E eu falei, porque certas pessoas
não está mais alinhado conforme a Bíblia diz, irmão. Não, mas aí você está desprezando. Eu falei, não estou desprezando. Não estou desprezando. Eu estou fazendo o que Jesus me ensinou. Falei de Cristo, anunciei, mostrei o caminho da verdade, mas Jesus não mandou me misturar com eles. Como diz lá no livro de Salmo, o que tem no livro de Salmo, irmão? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 24 horas por dia. Aleluia a Deus. Quando a pessoa não tem mais prazer, irmão, pela palavra de Deus, essa pessoa está desviada. Quando Jesus desceu o sermão, desceu o povo falando a verdade, os discípulos olharam um para o outro, o povo olhou um para o outro. Duro é esse discurso. Quem pode ouvir isso? Todo mundo se retirou. Ficou os apóstolos. Aí Jesus falou, vai com a multidão. Jesus, a preocupação de Jesus era salvar. Mas ele não queria que o povo seguisse ele por causa dos bens materiais, mas por causa da salvação da alma. Aí o que Jesus falou? Vai com eles também. Aí um dos apóstolos levantou, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavra de vida eterna? Aí o versículo 12 diz assim, porque o que eles fazem em oculto, até o dizer é torpe. Tudo Deus sabe, irmão. Tudo Deus conhece. Tudo Deus compreende. Por isso que o 11 para o 12 ele diz, treva é treva, luz é luz, diabo é diabo, Jesus é Jesus. A pessoa tem que se decidir com quem está. Se não é Jesus, irmão, em nossas vidas, ai de nós, irmão. Se não é Jesus em nossas vidas, ai de nós. Glória a Deus. Oi, professor, você está lembrando aqui para mim rapidinho? Aí o versículo 13 diz, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Irmãos, irmãs, se nós não dermos testemunho da verdade, nós seremos acusados nessa vida e do outro lado da vida. Testemunho da verdade é você mostrar Jesus e não querer se misturar com os ímpios. Muitos amigos meus que misturou as coisas estão no mundo, desviaram. E outros que na hora da perseguição que não interpretaram a Bíblia direito, desviaram também. Por isso que nós temos que seguir conforme a Bíblia diz, irmão. Desde quando Deus me despertou, eu quero voltar a dormir de novo, irmão. Eu estava no mundo, perdido, achando que estava curtindo. É o versículo 14, Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta do que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
coração e não precisa de Bíblia. Isso aí é um outro erro. A Bíblia diz assim: poderão dois andar juntos se não tiverem de acordo. Amós capítulo 3, versículo 3. Poderão dois andar juntos se não tiverem de acordo. Aí eu tenho Jesus no coração, eu não preciso de Bíblia. Você não tem Jesus. Falar que tem Jesus e desprezar a Bíblia é um erro gravíssimo, porque a própria Bíblia diz: aquele que desprezar a profecia perecerá. Profecia é a palavra. E em 1 João diz o que em 1 João 3 testifica no céu o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Ué, Pai, palavra e Espírito Santo. Peraí. Não. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o autor lá colocou o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Por quê, irmão? Jesus e a palavra são um só. O que Jesus falou? Eu não julgo a ninguém. Aí a galera, tá vendo? Ele não julga. Aí Jesus falou: a ninguém eu vou julgar. Aí, tá vendo? Jesus falou: não vai julgar. Mas a frase não termina assim. Jesus termina a frase dizendo: eu não julgo a ninguém eu vou julgar, mas as palavras que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia, no juízo final. Aleluia, glória a Deus. Aí o versículo 14 diz: pelo que tem desperta do que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cada um de nós aqui era isso alguma coisa, estava dormindo. E Deus nos acordou, irmão. Eu estava lá no baile pensando que estava curtindo, com um montão de falso amigo do lado. Não, sou teu amigo, estamos juntos, sou teu amigo. Quando aceitei Jesus, ou ele me aceitou, opa, peraí, uma coisa errada. Um outro mundo que eu ainda não via, porque eu só vi os bailes, só vi as falsas amizades. Falei, vamos ver se esse negócio é bom. Até no macumba eu já estava indo, irmão, antes de ser cristão. Eles já estavam me ensinando um outro caminho, uma outra religião. Estava indo para macumba, estava indo para a igreja idólatra, e já estava achando aquilo correto. Nesse meio dele, o diabo começa a aparecer, começa a fazer proposta. Eu não sei o que era aquilo, que ser era aquele. Os demônios começaram a aparecer também. Como eu estava indo para o centro e estava indo para a igreja católica, o meu pai, que tinha os santos dele, me prostrava perante aquele santo dele, aquele Jesus, preso naquela cruz até no dia de hoje. Não, o nosso é ressuscitado, mas os que estavam lá presos me ajoelhando. Eu, Jesus, não deixa eu ver mais esses demônios, não deixa eu ver mais esses espíritos. E o Satanás caía. Mas quando eu aceitei verdadeiramente o Cristo que está em nosso meio, aquilo que estava dormindo em mim acordou de um sono de 19 anos e começou a ter vida, verdadeiramente a verdadeira vida. Por isso que quando Jesus foi questionado por um homem que era discípulo dele: Senhor, deixa eu primeiro enterrar um dos meus e depois eu te sigo. Jesus era ignorante, irmão? Vamos ver se ele era ignorante. Tinha certa hora que Jesus era ignorante. Não, deixa os mortos enterrar seus mortos, e você vai fazer a obra de Deus. Ah, Jesus, você é muito ignorante, você é mal educado. Eu vou enterrar esse mesmo. Não quero mais saber. Rapaz, meu Deus. Jesus, nos nossos dias atuais, irmão, muita igreja botar Jesus para fora. Os sacerdotes colocaram.
Os sacerdotes perseguiram Jesus. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, tudo está na Bíblia, tudo isso ali. Começaram a perseguir Jesus. Imagine eles pensando entre eles, pensando que ia viver eternamente nessa vida. Ó, aquela reunião de homens religiosos, que não tinha nada a ver com a presença do Senhor. Ó, temos que parar esse Cristo aí, meus amigos. Ele vai acabar com a nossa mamata. Eu vi que esse negócio de verdade, o Senhor, Deus de Israel, a gente conhece o povo de Israel, mas está falando a verdade muito abertamente. Daqui a pouquinho o povo vai começar a ver coisas em nós que ninguém quer. Imagina um demônio naquelas reuniões diabólicas daqueles religiosos. É verdade. Vocês têm que dar um jeito dele. O demônio junto com Satanás, um cutucando o outro. Esses religiosos aí falam a nossa língua. Quando Jesus ele entra na sinagoga, não acontece algo que nunca tinha acontecido ainda. Os demônios, quando vê o resplendor de luz que dá para fugir, fogem. E os que não conseguem fugir, manifestam alguém. Quando manifesta, ele já começa a falar: que temos contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Bem sei quem sois vós. Vieste nos destruir? E Jesus cala-te. Sai desse homem. O Espírito sai. Por isso que aqui no versículo 14, pelo que diz: desperta do que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo já nos esclareceu. Cada um de nós sabemos o que Deus tem que fazer pelas nossas vidas ou através das nossas vidas. Agora, se nós não fazermos, Ele vai nos cobrar, irmão. Porque o inimigo de nossas almas, ele quer que nós venhamos a deixar a obra de lado, não venhamos mais pregar o Evangelho. Meu Deus do céu. Por isso que a Bíblia diz: uma vez desperto, não durma mais, fique atento. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Quantos pastores caíram? Quantos pastores voltaram atrás? Quantos homens e mulheres saíram do caminho? E outros que Deus, para não perder, Ele recolheu, Ele levou. Foi o que eu falei uma vez: igreja que não tem Bíblia é moradia de demônios. A casa pode estar cheia, irmão. A casa pode estar abarrotada de gente, mas se não tiver palavra, quem está dirigindo aquilo ali é o diabo. Pelo que diz: desperta do que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu e você já estamos esclarecidos.